Alô, sejam bem-vindos ao 10º episódio de Mal ao Longe. O meu nome é Mara e neste episódio vamos falar sobre o país mais feliz do mundo. Eu tenho a certeza que vocês já se questionaram alguma vez na vida o quão diferente a vossa vida poderia ter sido se vocês tivessem nascido ou se vivessem num país completamente diferente. Eu acho que já quis viver no mundo inteiro, exceto nos Estados Unidos, nunca tive qualquer tipo de interesse em viver nos Estados Unidos. Mas quando eu era mais nova, em especial, eu ficava genuinamente triste por não ter nascido em Inglaterra e não ter experienciado o primeiro concerto de Arctic Monkeys num bar de chão peganhento em Sheffield e não ter visto surgir aquela genialidade que as 10 pessoas na audiência não compreendiam. Durante muitos anos quis ter esta experiência, quis viver neste país, não sei como, porque claramente não se alinha comigo em algumas coisas, mas eu acho que isto é algo que já passou pela cabeça de todos nós. E como é que vocês fariam? Que critérios vocês usariam para definir o país onde vocês gostavam de ter nascido ou vivido se não fosse o país onde é agora? Ou se o fizeram, quais foram os critérios que utilizaram? Porque eu acho que para fazermos essa escolha temos que considerar imensos critérios e de que forma é que esses critérios se alinham com aquilo que é importante para nós e com aquilo que nos dará as experiências que nós consideramos serem as mais importantes para a nossa felicidade. E esses critérios podem ser a língua do país, podem ser a cultura, a forma como as pessoas vivem, aquilo que elas fazem por vontade própria ao fim de semana ou nas horas vagas. Pode ser pelas oportunidades de trabalho, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Pode ser pela própria política do país e o quão mais alinhada ela está com os nossos ideais e com a forma como nós vemos as coisas. Pode ser pelo clima, até, tipo, não gostarmos de viver em Portugal porque a água no verão está a 15 graus e isso não se adequa às nossas necessidades. Lá está, imensos critérios que, obviamente, o objetivo é que escolhamos um país, se não o nosso, que nos permita maximizar aquilo que será a felicidade que nós vamos obter dessas experiências. Portanto, para uma pessoa que tudo o que quer na vida é surfar sem ter que usar um fato 4-3, é claro que o país que provavelmente vai escolher é Bali, porque tem boas ondas e água quentinha para o fazer. Isto se não estiver demasiado incomodada com a falta de, provavelmente, condições médicas naquele país. Portanto, todos estes critérios que existem imensos, vão obviamente influenciar as nossas experiências, vão permitir ou não as experiências que mais se adequam a nós e, por fim, vão determinar o quão felizes nós podemos ser nesse país. Mas existe um critério que provavelmente nunca nenhum de nós consideraria para fazer essa escolha, ou pelo menos eu nunca o faria, que é o quão feliz é esse país. Sim, porque os países podem ser classificados de acordo com a sua felicidade. Isto é possível e o World Happiness Report está quase a fazê-lo mais uma vez. A menos de um mês de sabermos qual é que é o país mais feliz do mundo em 2024, de acordo com o World Happiness Report, e a menos de 2 dias de eu ir visitar o segundo país mais feliz do mundo, eu achei que hoje podíamos falar sobre a ideia parva de calcular a felicidade de um país inteiro. Quem faz isto, lá está, é este relatório das Nações Unidas, que é o World Happiness Report, em que todos os anos eles classificam os países de 1 a não sei quanto, de acordo com o 1 serem o país mais feliz do mundo ou, sei lá, 100 e não sei das quantas ser o país mais infeliz. E como é que se determina a felicidade num país? Ora, eles definiram neste report que essa felicidade pode ser calculada com base em 6 critérios. Portanto, tudo aquilo que um país precisa para ser feliz é cumprir 6 critérios. Está a parecer fácil. Basicamente, a felicidade de um país para estes senhores é calculada de acordo com 2 critérios que envolvem efetivamente fazer cálculos com dados que são conhecidos. Esses 2 critérios são o GDP per capita, portanto, basicamente, quão ricas são as pessoas naquele país,
E o Healthy Life Expectancy, que é diferente da expectativa de vida, anos de expectativa de vida, mas aqui falamos em anos em que as pessoas vivem saudáveis ao longo da vida. E isto vem, obviamente, da Organização Mundial de Saúde. Fora estes dois critérios que pegam em dados que temos do mundo e fazem cálculos, os outros 4 critérios que determinam a felicidade num país são completamente subjetivos e são o resultado de questionários feitos às pessoas na rua para perguntar como é que elas se sentem em relação a cada um dos critérios. Portanto, como podem ver, altamente científico e objetivo. Que critérios são estes? No campo dos critérios mais subjetivos e difíceis de analisar, temos liberdade de escolha. Portanto, quanto é que as pessoas naquele país sentem que podem fazer as suas próprias escolhas e que o país não as impede de escolher aquilo que querem para si. Corrupção. Como é que as pessoas se sentem em relação ao nível de corrupção do país? Se sentem que as empresas e o próprio governo são corruptos ou não? Generosidade, e isto é calculado com base no número de pessoas que admitem ter doado dinheiro no ano anterior para uma causa solidária. E social support, que é o quanto as pessoas se sentem apoiadas pelo seu grupo social. Portanto, quanto é que uma pessoa sente que, se precisar de boleia a uma quarta-feira à noite para ir até ao aeroporto, pode bater à porta do vizinho e ele vai disponibilizar-se para o fazer. Ou se precisar que alguém o ajude a fazer alguma coisa, pode ligar para um amigo ou um familiar e ele vai aparecer no momento a seguir. Este é o último critério para determinar a felicidade de um país. Eu diria que, em geral, estes critérios fazem bastante sentido, porque, começando por olhar para a questão monetária, nós sabemos que a felicidade não é dependente do dinheiro a partir de um certo ponto. Ou seja, nós sabemos que as pessoas não são mais felizes por fazerem mais dinheiro. Muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais dinheiro nós temos, menos felizes podemos ser. Mas sabemos que existe um nível mínimo de capacidade económica que precisamos de ter para que a felicidade seja uma opção. E que mínimo é esse? É o dinheiro suficiente para garantir que as nossas necessidades mínimas são cumpridas. Portanto, faz sentido que a questão do produto monetário das pessoas seja incluída para esta análise. No que toca à vida saudável das pessoas, também faz todo o sentido, porque pessoas mais saudáveis, pescadinha de rabo na boca, são pessoas mais felizes e pessoas mais felizes são pessoas mais saudáveis, porque uma pessoa que é saudável, em geral, sofre menos na vida e uma pessoa que é feliz consegue manter hábitos mais saudáveis porque tem essa motivação, tem essa oportunidade e, portanto, isto é um círculo vicioso que determina também a felicidade das pessoas. Os restantes critérios, que são então com base em questionários, eu diria que também são bastante senso comum. As pessoas claramente não vão ser propriamente felizes ou estar satisfeitas num país onde sentem que a corrupção impera e que os esforços são em vão porque existe sempre uma força alienígena a impactar o governo, a impactar as empresas e claro que nós sabemos que corrupção, como vemos em Portugal, obviamente afeta os nossos níveis de felicidade. A generosidade também faz sentido, porque sabemos também que as pessoas mais felizes dão mais dinheiro e as pessoas que dão mais dinheiro são mais felizes. Os estudos dizem isto e acho que muitas vezes nos esquecemos disso, portanto é bom que também esteja aqui integrado. Apoio social do nosso grupo que nos rodeia, acho que é bastante claro. É claro que nós somos seres comunitários que não se devem isolar e sabermos que temos alguém com quem contar vai-nos fazer claramente mais felizes por termos essa rede de apoio e a liberdade que tão importante é em qualquer aspecto. Nós podemos ter liberdade de escolha, vai determinar a 100% a nossa felicidade no país onde vivemos. Então, e com base nestes critérios, eu acho que é fácil começarmos a perceber qual será o país mais feliz do mundo, que por acaso é o país mais feliz do mundo há 6 anos consecutivos. Quando olhamos para critérios como a questão monetária, a questão da saúde durante a vida, a questão de liberdade, é claro que começamos a tender para um hemisfério do nosso planeta no que toca ao ranking de felicidade nos países. Mas juntando tudo numa amálgama, há aqui um grupinho de países que
claramente é forte candidato a ser o mais feliz do mundo. E é. O país mais feliz do mundo há 6 anos consecutivos é a Finlândia, logo seguido da Dinamarca, e os restantes países escandinavos não ficam nada atrás, porque obviamente que eles cumprem todos estes critérios. Se eu tivesse que determinar os critérios para a felicidade de um país, se calhar eu teria aqui mais umas coisinhas em conta. E por muito subjetivo que seja, eu provavelmente iria ter de considerar a meteorologia aqui no pacote, porque por muito que viver em Sheffield fosse muito giro, falar com um British accent fosse o meu sonho, eu acho que não conseguiria lidar com a quantidade de chuva que cai em Inglaterra. Portanto, isso não seria de todo contributivo para a minha felicidade. Mas então, e se perguntarmos aos finlandeses o que é que eles sentem que determina mais a sua felicidade? Tendo em conta que é pela 6ª vez o país mais feliz do mundo, eles devem de certeza estar super alinhados com este critério. Quando perguntamos a um finlandês, então o que é que tu achas que faz do teu país um país tão feliz? Eles costumam sempre focar nestes factos aqui. O primeiro é o facto de eles terem tanto apoio do Estado para serem felizes. Isto é, têm educação gratuita desde o infantário até à universidade. Pensar nisto em Portugal é completamente assustador, porque ir para a universidade é um luxo, para eles é algo que está completamente acessível e que o Estado permite. Terem acesso à saúde sem dificuldade, terem a sensação que podem confiar no Estado para garantir que eles vão ser saudáveis a vida toda, porque têm um sistema de saúde que funciona super bem e que lhes permite acesso a todos os cuidados necessários, e terem em geral confiança que o Estado os vai salvaguardar em qualquer situação, até numa situação de desemprego, que os vai salvaguardar na maternidade, na paternidade, porque lhes permitem ficar com as crianças durante bastante tempo sem terem penalizações por causa disso, que o Estado permite que eles tenham uma work-life balance muito boa, que trabalhem poucas horas por semana e que isso permita o seu foco na família e em atividades fora do trabalho, que mais uma vez os permite ser saudáveis e felizes e, novamente, saudáveis, porque têm hobbies como caminhadas ou coisas artísticas que desanuvia a cabeça e movem o corpo. E estes são alguns dos critérios que eles muitas vezes valorizam e que dizem, ok, eu acho que nós somos felizes por causa disto. Mas se vocês notarem, nestes critérios existe uma palavra sempre em comum, que é confiança. E para além deles terem confiança no seu governo e no país em si, a confiança no país estende-se também às pessoas. E há até uma questão muito caricata e que ilustra super bem o facto de eles terem confiança nas pessoas do país. Se vocês viverem num destes países escandinavos, é muito provável que, se vocês tiverem um bebê que se desloca ainda num carrinho de bebê e vocês tiverem que ir fazer tarefas do dia-a-dia, como por exemplo ir às finanças ou ao banco, é muito provável que vocês cheguem ao local onde vão realizar essa tarefa e, por uma questão de facilitismo para permitir a circulação de pessoas num espaço limitado e facilitar a tarefa em si, vocês vão colocar o vosso carrinho de bebê à porta daquele local, entrar, realizar a vossa tarefa e regressar para vir buscar o bebê. Isto é completamente alucinado na minha cabeça e vivendo em Portugal, porque se eu, por exemplo, tivesse que ir comprar as minhas mercearias da semana, era impensável eu deixar sequer o meu gato na transportadora à porta da mercearia enquanto eu compro alface. Eu teria que o levar lá para dentro, portanto, se eu não deixava o meu gato, quanto mais um bebê. O que eu achava que iria acontecer é que quando eu chegasse cá fora, das duas uma, ou eu não tinha bebê nem carro, ou não tinha carro, ou não tinha bebê, ou teria a polícia à porta para me indiciar de um crime qualquer por ter abandonado a minha cria ao frio na rua. E isto não é uma coisa que esta malta escandinava sofra de, porque eles confiam que se deixarem um bebê à porta da repartição de finanças, ele vai lá estar quando eles voltarem. Imaginem o nível de confiança que vocês têm que ter nas outras pessoas para abandonarem o vosso bebê. Portanto, é super engraçado ver fotos de
cafés ou bancos ou o que seja, com tipo um parque de estacionamento de carrinhos de bebés à porta, onde todos os bebés estão ali numa convenção de carrinhos, enquanto as mães fazem as tarefas que são necessárias. Esta confiança que eles sentem no governo, no sistema de saúde, no sistema de educação, nas próprias pessoas, é uma das justificações pelas quais eles são um país tão feliz, ou sentem que o país deles pode ser tão feliz, e este critério não entra aqui de todo nos critérios do World Happiness Report. Portanto, não sou só eu a achar que poderia incluir outros critérios, claramente o país mais feliz do mundo acha que existe um outro critério que poderia determinar isto. Mas se nós mudarmos a pergunta que fazemos aos nossos amigos finlandeses de porque é que achas que o teu país é o mais feliz do mundo para achas que o teu país é o mais feliz do mundo, se calhar temos aqui alguns pontos para refletir. Entrevistas que eu vi onde isto era questionado, a sensação dos finlandeses sobre serem o país mais feliz do mundo é um bocadinho duvidosa. Quando eles sabem que o resultado deste relatório os definiu como o país mais feliz do mundo, alguns deles ficam até surpreendidos porque não percebem como é que este país pode ser assim tão feliz. E as razões pelas quais acham isto incluem, lá está, o clima. Eles acham que a Finlândia é um país, em especial no inverno, triste, porque é escuro, é chuvoso, é frio, é escuro em geral, e essa escuridão, esse tempo mau que eles sentem, em especial no inverno, não lhes permite ser felizes e não contribui minimamente para a felicidade deles. Depois, eles próprios admitem que não entendem como é que um país pode ser feliz quando as pessoas são tão fechadas socialmente, porque ainda que um dos critérios seja a questão do apoio social e da rede social de apoio que eles têm à sua volta, e que nisso eles concordam que têm um alto nível de felicidade associado a isso, eles consideram-se pessoas altamente fechadas, não muito emotivas e com elevada dificuldade em fazer amigos, e que acham que isso é um bocadinho conflituoso com a ideia de felicidade, porque eles não conseguem compreender como é que pessoas tão fechadas e pouco emotivas podem ser associadas a uma elevada felicidade. E para eles surge também a questão que provavelmente afeta uma grande maioria dos europeus, que é como é que nós podemos ser o país mais feliz do mundo se temos uma elevada incidência de doenças mentais. E eu acho que essa questão é importante e nos permite tentar perceber qual é que é a vantagem de calcularmos a felicidade de um país, ou, pelo contrário, de que forma é que isso pode ter um efeito negativo sobre as pessoas que vivem nesse país. Vocês já devem ter percebido que os países desenvolvidos têm tendencialmente uma taxa de perturbações mentais, tipo depressões e ansiedades, bastante mais elevada do que outros países onde seria de esperar que os níveis de depressão fossem maiores, porque são países onde as pessoas têm que lidar com condições de violência permanente, guerras, pobreza extrema, fome. No entanto, o que se verifica na realidade é que são os países onde essas questões não são um problema e onde aparentemente a maior parte das condições essenciais à vida são cumpridas, que as pessoas mais sofrem com doenças associadas a uma insatisfação perante a vida. E isto é aquilo que é chamado o paradoxo da felicidade. A ideia é que o facto de nós não termos justificação para a nossa infelicidade, que é parte da condição humana e que afeta toda a gente, diria que sem exceção, diminui a nossa capacidade de lidar com a infelicidade. Se nós vivemos num país onde a violência é permanente, ou o crime impera, ou onde sabemos que a maior parte das pessoas não tem condições mínimas de vida, nós sentimos que a nossa infelicidade é justificada e que existe uma razão para nós sermos infelizes. Pelo contrário, quando não temos esses problemas, quando não temos essas vivências e quando supostamente devíamos ser as pessoas mais felizes do mundo porque tudo está minimamente bem, é aí que a infelicidade se torna um problema, porque aí o problema passa a ser nosso
e não há justificação para aquilo que sentimos. Quando não há mais ninguém ou nada para culpar pela nossa infelicidade, obviamente torna-se mais difícil lidar com ela. E a Finlândia ser definida como o país mais feliz do mundo pode abalar os próprios finlandeses que não se sentem, de vez em quando, como toda a gente, tão felizes. Porque é muito mais difícil nós lidarmos com a infelicidade num sítio onde toda a gente está feliz, porque aí nós somos o problema e não há nada que justifique aquilo que sentimos e por isso custa mais. Eu acho que a razão pela qual a felicidade dos finlandeses ou dos escandinavos não está assim tão alinhada com aquilo que o World Happiness Report indica tem a ver com a nossa própria definição de felicidade. Eu sinto que na sociedade onde nós vivemos, e isto eu estou a falar sobre a experiência que tenho em Portugal e na Europa, o nosso conceito de felicidade baseia-se muito na experiência positiva, na experiência de momentos positivos e de felicidade anormal, os momentos de êxtase, de risos extremos, de reuniões de família. Nós vemos isso até na social media ou na televisão, nas publicidades. Aquilo que nós identificamos como felicidade é um momento de comunhão entre as pessoas que mais gostamos, de risos permanentes, de emoção e de um estado positivo anormal durante um tempo limitado que nos tira fora daquele contexto habitual de existência. E pelo contrário, aquilo que se analisa no World Happiness Report e olhando para os critérios que são definidos para calcular a felicidade, não é esse tipo de felicidade efusiva e emotiva, mas sim uma espécie de felicidade na satisfação. Se olharmos para a ideia de que eles calculam o quanto as pessoas têm as suas necessidades cumpridas, o quanto elas não se irritam com o governo por não ser corrupto, ou o quanto elas têm liberdade de escolha, isto são todas coisas que, se forem cumpridas ao detalhe, vão gerar pessoas que estão satisfeitas com a sua existência e não pessoas que estão aos pulos a chorar de rir com os seus amigos. E eu acho que nós aqui onde vivemos temos muita tendência a desvalorizar esta felicidade geral e este contentamento geral como sendo até uma coisa não tão importante e às vezes mais negativa, e valorizando ao extremo os tais momentos emotivos. E por outro lado, eu tenho a certeza que pessoas vindas de circunstâncias socioeconómicas completamente opostas à nossa trocariam qualquer momento de dança efusiva por esta estabilidade permanente que nós tão facilmente desvalorizamos como sendo uma demonstração de felicidade. Porque isso faz parte da condição humana, nós não valorizarmos aquilo que está à nossa frente e procurarmos aquilo que não temos. E como temos todas estas condições satisfeitas, então olhamos para a felicidade não como sendo isso, não admitindo isso, mas sim achando que a felicidade vai ser aquilo que muitas vezes nos falta, que é os momentos mais intensos. E se olharmos então para isto como satisfação permanente, é fácil de perceber porque é que os nórdicos ganham. E olhando especificamente para o caso da Dinamarca, onde eles têm uma palavra, um conceito de vida que é a definição de felicidade permanente e constante satisfação na vida, que é o hug. Aquela palavrinha muito estranha de se dizer e que se lê hygge, mas que na verdade é hug, H-Y-G-G-E, e que foi popularizada por aquele livro muito bonitinho, azul e branco, e que hoje em dia no nosso país acho que é conhecida pela maior parte das pessoas. O conceito de hug é um conceito dinamarquês de felicidade na coziness, de a felicidade que é ter um pastelinho para comer, com umas velas acesas, um candeeiro amarelinho ali no canto, enquanto convivemos com os nossos amigos na sala, embrulhados em almofadas no nosso sofá confortável. O facto dos dinamarqueses terem uma palavra chamada hygge para definir todo este conceito abstrato só por si
falo as pessoas mais felizes, porque esta palavra existindo significa que isto é um conceito ao qual eles prestam atenção e que a sociedade deles validou como sendo algo real e palpável. Portanto, é algo que eles vão prestar atenção no dia a dia, uma coisa que provavelmente as outras sociedades todas que não usam esta palavra ignoram, porque nem sequer reconhecem a sua existência como conceito. Portanto, como seria de esperar que os dinamarqueses e os nórdicos não fossem felizes quando eles próprios criam esta noção de felicidade? Posto isto, eu estou muito entusiasmada por ir experienciar o Hygge em primeira mão nos próximos 2 dias. Estou muito ansiosa por vos contar tudo sobre a minha experiência pela primeira vez num país escandinavo e desta vez no país que é o segundo mais feliz do mundo até ao próximo dia 20 de março. Adorava saber qual é que é a vossa opinião sobre este conceito de calcular a felicidade, se concordam que isto é fazível e se isto se reflete verdadeiramente nas pessoas e qual é a vossa opinião sobre o impacto que isso possa ter nas pessoas dos países, quer dos mais felizes, quer dos mais infelizes. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e vemo-nos na próxima quarta-feira às 7 da manhã em Copenhaga.